Já está compartilhando aí para vocês. Vou abrir aqui o slide, ó, tela cheia, pronto. É para estar todo mundo vendo a minha tela do slide, tá? Então, eu estava me apresentando, falando um pouquinho sobre o meu currículo. Eu sou nutricionista formada pela UES, especialista em nutrição clínica e fitoterapia pelo IVESP, né? A gente tem disciplinas específicas sobre fitoterapia, também no curso de enfermagem, que eu também sou a professora. Então, a gente vai ter vários encontros, vários momentos juntos ainda nessa jornada do curso técnico de vocês, tá? E uma delas vai ser a fitoterapia, que não é essa é de nutrição e dietética, tá? Eu sou professora tanto do curso técnico de enfermagem, como de farmácia e análises clínicas do FVEST, sou coordenadora do projeto social Nutrição nas Escolas e sou nutricionista tanto do boxe de CrossFit Canídeos e do time de futebol americano Fortaleza Tritões, certo? Vamos lá. Minha gente, o que é nutrição? Se a gente tivesse em um encontro presencial agora, muito provavelmente eu ia olhar para a carinha de vocês e eu ia saber exatamente o que vocês iam estar aí imaginando a respeito desse assunto, né? Infelizmente, não posso ver suas feições nesse momento, mas eu vou explicar para vocês sobre como era antes da pandemia e sobre como é agora, né? Antes da pandemia, quando eu fazia esse questionamento em sala de aula, normalmente os rostinhos dos alunos ficavam aquela expressão de dúvida, incerteza, curiosidade, e muitas pessoas nem abriam a boca para me responder, ficava todo mundo naquela, né? Ninguém queria falar. E aí eu perguntava, o que é nutrição? Aí as pessoas ficavam assim, um olhava para o teto, outro olhava para o chão, aí outro olhava para o colega do lado, aí o outro pegava logo o celular, que era para desviar o olhar da professora e não ter pedido a professora mandar responder. Era uma esculambação desse naipe, né? E aí, isso era antes da pandemia começar. Porque desde quando a pandemia começou, começou a ser disseminado a grande importância que a nutrição tem na nossa saúde, que a nutrição tem para a nossa imunidade. Começou a ser disseminado essa ideia, né, de que a gente precisa cada vez mais cuidar da nossa saúde, da nossa imunidade, e que a nossa alimentação está diretamente ligada a isso, né, e tudo isso passou a ser comentado por todos, virou algo bem popular. Então, se hoje eu estivesse na sala presencial com vocês e fizesse essa pergunta, o que é a nutrição? Eu acredito que muitos de vocês iriam levantar a mão, iriam começar a responder, a interagir comigo, né, a ter suas opiniões formadas sobre o que é nutrição, justamente por conta disso, né? A pandemia trouxe essa familiaridade com esse assunto para toda a população no geral, né? Então, é um marco aí que é um marco bem, bem divisor de águas sobre o entendimento do que é a nutrição na vida do ser humano. E aí, o próximo slide, a gente vê exatamente essa definição, né, de um modo bem, bem literal. Por exemplo, se você abrir no dicionário e colocar nutrição, você vai ver exatamente isso, né? Um substantivo feminino significa o ato ou o efeito de nutrir-se, é a fonte de sustento, é o alimento, é o nutrimento do ser humano. A nutrição é a ciência dos alimentos, galera. Não só dos alimentos. Quando a gente olha para um alimento, a gente está vendo ele em sua forma, né, macro. Mas quando a gente estuda os nutrientes de cada alimento, a gente já passa a ter uma visão dele no sentido micro, né? Sobre todos os nutrientes que contém ali dentro daquele alimento, toda a atividade desses nutrientes, as interações e o equilíbrio, que estão diretamente relacionados à nossa saúde e também às nossas doenças, né? Nutrição é o processo pelo qual o nosso organismo pode e consegue ingerir, digerir, absorver, transportar, utilizar e eliminar todas essas substâncias alimentares, tá? E aí, gente, existem algumas ferramentas nutricionais que são populares. Esse é o primeiro tópico aqui dessa aula introdutória de nutrição e dietética, certo? E eu preciso que vocês já coloquem no entendimento de vocês
né, na consciência de vocês, que quando eu falo ferramentas nutricionais populares, eu estou falando de ferramentas que foram feitas para toda a população brasileira ter acesso e, além de ter acesso, entender o que é essa ferramenta, para que serve essa ferramenta, certo? Então, são ferramentas populares para pessoas que não entendem sobre o assunto começarem a entender. Portanto, tem uma linguagem bem sucinta, uma linguagem bem popular, tá? E dentre essas ferramentas, eu trouxe duas aqui, exemplificando nesses slides, onde a primeira é o Guia Alimentar para a População Brasileira. Esse guia, ele já tem uma certa utilização, né? Ele é feito pelo Ministério da Saúde. Há alguns anos ele foi atualizado, portanto, ele tem a primeira edição e a segunda edição, que é essa de 2014, que vocês estão vendo aí na telinha, certo? O Guia Alimentar para a População Brasileira, o nome dele já diz o que é, né? Então, você pega uma pessoa leiga no assunto, uma pessoa que não entende absolutamente nada sobre alimentação, nada sobre alimentos, nada. Esse guia, ele vem com a proposta de educar nutricionalmente essa população, que possa ter acesso e trazendo uma fácil compreensão para que possa entendê-lo. Ele está disponível na forma impressa, né, nas livrarias, mas ele também tem gratuitamente no formato de PDF na própria internet. Inclusive, eu já disponibilizei ele no site do FVEST desde o ano passado, para sempre que eu tiver essa disciplina, eu estar disponibilizando para os alunos baixarem e ter como material de estudo. Inclusive, no semestre anterior, que eu trabalhei essa disciplina, a gente fez trabalhos com esse guia alimentar, né? Tem um capítulo nele que fala especificamente sobre os 10 passos para uma alimentação saudável, e a gente fez trabalhos com isso. Foi super legal, né? Não será uma metodologia utilizada para esse semestre com vocês, eu estou apenas pontuando as possíveis atividades que já foram realizadas e que poderiam ser realizadas mediante a nossa disciplina de nutrição e dietética. O guia alimentar é justamente como se fosse uma apostila para você que quer ler um pouco mais sobre o assunto, quer estudar um pouco mais, que tem curiosidade, certo? Tem disponível no site do FVEST, é totalmente de fácil compreensão, tá? A segunda ferramenta é a pirâmide alimentar. E aí eu vou pedir que vocês possam visualizar detalhadamente cada parte dessa pirâmide, certo? A pirâmide alimentar basicamente traz uma proposta, né, inicial para uma pessoa que está precisando reeducar o hábito alimentar. Então, você pensa numa pessoa que levou o mesmo estilo de vida, tem o mesmo hábito alimentar desde sempre, uma pessoa adulta, tá? Esse hábito alimentar dessa pessoa, ele foi iniciado desde a infância. E aí durou, né, até esse dado momento da vida adulta em que ela decidiu melhorar o hábito alimentar dela. Mas essa pessoa, ela não tem um nutricionista para acompanhá-la e não tem noções sobre como se alimentar de forma equilibrada. É uma pessoa leiga no assunto. E essa pessoa quer pelo menos iniciar, quer ter pelo menos um norte sobre como se alimentar de forma equilibrada. A pirâmide alimentar, ela é feita exatamente para esse momento, exatamente para essa pessoa que não tem noção sobre como se alimentar de forma equilibrada, que não faz nenhum acompanhamento com um profissional nutricionista, mas que mesmo assim quer iniciar um processo de reeducação dos hábitos alimentares da forma mais simples possível. Então, a pirâmide alimentar traz essa proposta. E nisso, eu vou pedir a atenção de vocês para esse valorzinho, essa informaçãozinha bem aqui, ó, onde eu estou passando a seta do meu mouse. Essa pirâmide alimentar, ela traz propostas em porções de alimentos de cada grupo alimentar. Desse grupo alimentar, é indicado quantas porções por dia? 6. Desse, 3. E assim por diante. São porções de um dia de alimentação, baseados em uma dieta de 2.000 quilocalorias. A informação que eu quero que vocês congelem aí, anota no papel. Pirâmide alimentar,
é baseada em uma dieta de 2.000 quilocalorias. Anotem essa informação, por gentileza, todo mundo anotando essa informação agora. Pirâmide alimentar é baseada em uma dieta de 2.000 quilocalorias. Anota essa informação, eu vou parar a partilha da tela agora, porque essa parte eu vou explicar com a câmera ligada, tá? Então, eu vou parar a partilha da tela, vou ligar a minha câmera e iniciar a explicação sobre essa pirâmide. Todo mundo bem atento agora, tá? Pronto, tá todo mundo me vendo de boa, todo mundo me ouvindo, né? Explica de novo aí, Ramiro, por favor. O que foi que tu perdeu? É porque o atualizou. Ó, Queirone, manda a mensagem escrita, porque o teu áudio tá travando, e aí eu não tô entendendo o que você tá falando. Mas o que eu estava explicando é que eu vou parar a partilha da tela agora para dar algumas explicações para vocês, certo? Aqui pelo vídeo, para que vocês possam entender o que eu tô falando. Então, a primeira informação que eu pedi para vocês anotarem é justamente essa daqui, ó. A pirâmide alimentar é baseada em uma dieta de 2.000 quilocalorias por dia. Ponto. Essa informação que eu pedi para vocês anotarem no caderno agora. A pirâmide alimentar é baseada em uma dieta de 2.000 quilocalorias por dia. Ponto. Agora eu vou explicar o que significa isso, tá? Tem alunos veteranos aqui que já entendem um pouquinho sobre o que eu vou falar agora, porque isso já foi comentado em outros semestres. Mas eu preciso explicar novamente, porque a grande maioria é de novatos. Então, essas pessoas, elas não têm a noção do que eu estou falando quando eu falo de ingestão diária de energia, tá? E é isso que eu preciso da atenção de vocês agora, para que vocês possam compreender o que é isso, tá? Eu vou explicar de uma forma bem clara, de uma forma bem resumida, e vou anotar aqui no chat a informação que eu quero que vocês anotem no caderno de vocês, eu vou anotar aqui no nosso chat. Tá bom? A minha tela, para eu compartilhar, eu não vou compartilhar a tela agora, porque eu vou explicar aqui pelo vídeo, ó. Eu vou explicar aqui. Eu dei uma parada na tela justamente para explicar a informação que vocês precisam entender. E aí depois a gente volta para o slide, tá bom? O slide que a gente parou foi o slide da pirâmide alimentar. E agora eu quero todo mundo prestando atenção aqui em mim, certo? Por gentileza. Vamos lá. Pessoal, a primeira coisa que eu preciso que vocês imaginem é o seguinte. Imagina os nossos órgãos vitais. Então, a gente precisa do nosso coração batendo, pulsando sangue para nos mantermos vivos. Vocês concordam? Sim, concordamos, amigo. Nosso coração, ele precisa estar batendo. Quem é que controla as batidas do nosso coração? É a gente que controla? Se eu disser assim, coração, para de bater aí 2 segundos, dá uma parada aí. Ele para? Não, ele não para. Quando eu estou dormindo, meu coração para de bater? Não, não para. Se eu estiver acamada, em coma, meu coração para de bater? Não para. Assim é o meu pulmão. O meu pulmão, ele é um órgão que eu preciso para me manter viva. Ele é um órgão vital, assim como o meu coração. Eu controlo o funcionamento do meu pulmão? Não. Por quê? Porque ele tem movimentos involuntários, assim como os movimentos das batidas do coração. Eu não escolho quando ele vai funcionar. Ele simplesmente precisa funcionar para que eu precise me manter viva. Tá? Todo mundo está de acordo com isso, né? Outros órgãos
também são vitais. Por exemplo, o fígado é um órgão que é vital, a gente precisa do funcionamento dele. O pulmão, o coração, o intestino, tudo fica funcionando de forma involuntária. Eu não controlo o funcionamento desses órgãos. É a minha fisiologia que controla. Se eu estou acordada, eles funcionam. Se eu estou dormindo, eles funcionam. Eles funcionam 24 horas por dia, ininterruptamente. Isso daí eu acredito que todo mundo já saiba. Não é uma informação nova para ninguém. Só que talvez vocês não saibam é que para que esses órgãos funcionem, precisa-se de um gasto energético. Gasta-se energia para que esses órgãos se mantenham em funcionamento. Essa energia, ela é quantificada em quilocalorias, certo? Nossos órgãos gastam energia para funcionarem e eles funcionam sem parar, 24 horas por dia. Então, para que você se mantenha vivo 24 horas por dia, você está em constante gasto energético. Todo mundo acompanhou essa informação, né? E esse gasto energético, ele é medido em quilocalorias. Cada pessoa tem um gasto energético individual. O meu gasto energético é um, o seu é outro, o do seu colega é outro valor, o da sua mãe é outro valor. Cada pessoa funciona gastando um tanto de energia específico, porque isso envolve o seu sexo, isso, se você é mulher, se você é homem, isso envolve o seu peso, a sua altura, a sua idade, o clima da cidade onde você mora, a sua composição corporal. Todos esses fatores, eles influenciam para esse valor final do seu gasto de energia para você se manter vivo. Cada pessoa tem o seu valor. Ramile, como é que eu posso descobrir qual é o tanto de energia que eu preciso gastar dentro do dia para viver, para me manter vivo? Como é que eu faço esse cálculo? Através de alguns exames. Por exemplo, se você for um nutricionista, existe um exame chamado de bioimpedância. Nesse exame, a gente calcula o teu gasto energético, certo? E você vai saber exatamente quantas calorias você precisa para se manter vivo. E assim, pessoal, só para que fique claro, tudo isso que eu estou explicando para vocês aqui é com um único objetivo, para vocês entenderem. Só para vocês entenderem a minha linha de raciocínio. Todas as informações importantes para vocês anotarem, eu vou anotar aqui no chat já já. Essas coisas que eu estou falando é só para vocês entenderem. Então, não precisa anotar nada agora, só precisa prestar atenção no que eu estou falando. Somente isso, tá? E aí, eu quero que você imagine quando você está dormindo. Uma noite de sono bem dormida. É um privilégio, hoje em dia, né? É um grande privilégio você ter uma boa noite de sono, você dormir horas suficiente. Tem a maioria das pessoas hoje em dia vão dormir tarde e acorda cedo. É uma rotina que é uma correria, é uma rotina praticamente quase que robótica. Todo mundo estuda, trabalha, faz 1001 coisas dentro do dia. Parece que as horas do dia estão cada vez mais diminuindo, que a gente não tem tempo mais para fazer nada. Até no final de semana ninguém descansa mais. Ou a pessoa descansa, ou a pessoa atualiza as coisas, arruma uma casa, enfim. Sono de qualidade praticamente ninguém tem mais, né? Mas imagina uma noite de sono muito bem dormida, daquelas. Enquanto você está dormindo na sua caminha ou na sua rede, quem gosta de dormir de rede, enquanto você está dormindo, você concorda comigo que você está totalmente em repouso. Em repouso, está sem gastar nenhuma energia a mais para se levantar. Você não está fazendo nenhuma atividade, você não está fazendo nada. Você está em repouso, parado. Mas ainda assim, em repouso, você está gastando energia. Por quê? Porque os teus órgãos vitais estão funcionando. O coração está batendo, o pulmão está respirando, o fígado está metabolizando. Tudo dentro do teu corpo está acontecendo, mesmo enquanto você dorme. Então, quando a gente está dormindo, se a gente passar um dia
todinho acamado, por exemplo, pegar a situação dos pacientes hospitalizados, pacientes acamados que não podem se levantar. Tem pacientes que passam dias acamados, semanas, tem pacientes que estão em coma e passam meses acamados. Essas pessoas, aparentemente, não estão gastando energia, porque não se levanta da cama, mas, internamente, os órgãos se mantêm em funcionamento. Portanto, essas pessoas estão, sim, gastando bastante energia. E essa energia que essas pessoas acamadas, ou quando a gente está dormindo, né, sem fazer nenhuma movimentação física, quando essas pessoas estão nesse estado, o nome que se dá para esse gasto energético é gasto energético basal. E aí eu vou anotar essa informação agora para você anotar bonitinho aí no seu caderno, sem confusão. Vamos lá. Gasto energético basal é igual a GEB. É igual a energia que se gasta para se manter vivo. Olha aí, anotei a informação para vocês anotarem no caderno de vocês. Gasto energético basal é igual a GEB, é a sigla disso, GEB, gasto energético basal. É a energia que se gasta para se manter vivo, com todos os órgãos vitais em funcionamento. Por exemplo, quando estamos dormindo, ou o exemplo que eu dei dos pacientes acamados. É quando essa pessoa está em repouso, tá? Esse é o gasto energético basal. Por exemplo, eu, Ramile, você, qual é o seu gasto energético basal? Gente, de acordo com o meu peso, a minha altura, a minha idade, né, e o meu exame, o meu gasto energético basal, a energia que o meu organismo gasta para manter os meus órgãos vitais em funcionamento, gira em torno de 1.200 quilocalorias. Ou seja, mesmo que eu esteja acamada, hospitalizada, que eu não possa me levantar para fazer absolutamente nada, ainda assim, eu preciso consumir, no mínimo, 1.200 quilocalorias para me manter viva, em bom estado de funcionamento vital, dos meus órgãos vitais. Eu preciso consumir para me manter viva, certo? Em bom estado de funcionamento, 1.200 calorias por dia, porque esse é o meu gasto energético basal, que foi calculado através de um exame. Esse é o meu, mas o seu é diferente do meu. O da fulana é diferente do nosso, da Beltrano, Ciclano, todo mundo tem o seu gasto específico. Por quê? Porque depende do seu sexo, do seu peso, da sua altura, da sua composição corporal, do clima, da sua cidade, tudo isso interfere, tá bom? Mas a informação que vocês precisam entender é: o nosso corpo gasta energia mesmo quando a gente está em repouso. E esse gasto de energia, ele é chamado de gasto energético basal. Pronto, só essa informação, tá? Só que, minha gente, a gente passa o dia dormindo, a gente passa o dia deitado, a gente passa o dia em repouso. Não, né, minha irmã? Ninguém fica de repouso. A maioria das pessoas passa o dia na labuta, no rojão, para cima e para baixo, resolvendo as coisas, trabalhando, estudando. E isso tudo gera mais gasto de energia ainda, certo? Por exemplo, eu passei a noite dormindo, meu despertador tocou, acordei, vou me levantar da cama. A simples ação de estar deitada e me levantar já gasta uma energia. Sentei, mas eu vou andar até o banheiro para escovar os meus dentes. Gasta mais energia. E aí eu vou sair, tomei meu banho, vou sair para ir andando até o meu trabalho. Tem gente que vai de bicicleta até o trabalho, tem gente que pega ônibus até o trabalho. Esse deslocamento tem mais gasto de energia. Vou comer. Comi o alimento. Para digerir esse alimento lá dentro do teu estômago, tu gasta energia. Tudo é gasto de energia. Então, a gente tem o basal, que é a energia que a gente precisa em repouso, gasta-se em repouso para se manter vivo. E a gente tem o gasto total,
que é a soma do teu gasto basal, mais todas as atividades que você faz dentro de 24 horas. De se levantar, de comer, de sair, de trabalhar, de treinar. Quem faz atividade física tem mais gasto de energia ainda, né? Até a hora que você vai dormir de novo. E aí entrar novamente no estado de repouso. E assim, todos os dias você tem o seu gasto basal e o seu gasto total. Então, agora a gente vai anotar a informação do gasto energético total. Gasto energético total, que é igual a JET, né? Que é igual a soma, tá? Prontinho, ó. Anotei a informação do JET. Gasto energético total é igual ao JET, que é igual à soma da energia que se gasta em repouso, que é o GEB, mais a energia que se gasta ao longo do dia para as atividades rotineiras, como levantar, trabalhar, andar, treinar, se alimentar, certo? Então, a partir do GEB, a gente tem o JET. Então, ainda utilizando o meu exemplo, tá? Para me manter viva, eu gasto 1.200 quilocalorias em repouso. Mas eu levanto, eu arrumo casa, eu cuido de menino, eu vou para o consultório atender, eu dou aula aqui no computador, dou aula em pé, fico me movimentando, né? Eu treino. Então, no final do meu dia, eu gastei tanto a energia para me manter viva, em repouso, enquanto eu estava dormindo, e desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou me deitar de novo, tem toda a energia que eu gasto para as minhas atividades rotineiras. Então, é a soma dessas duas energias que dá o meu gasto energético total. Eu saio de 1.200 quilocalorias, que é o que eu preciso para me manter viva em repouso, e vou para em torno de 2.500 quilocalorias para fazer todas as atividades do meu dia. Então, para a Ramile conseguir se manter nutrida dentro do dia inteiro dela, contando toda a energia que ela gasta, tanto quando ela está em repouso, como quando ela está fazendo as atividades do dia a dia, ela precisa de 2.500 quilocalorias por dia. Pronto, esse é o meu valor, que é calculado, é feito através de exames. Isso você encontra com o nutricionista. Aqui eu estou explicando para vocês entenderem. Gente, o meu rosto está tão vermelho. Ai, meu Deus. Tô incomodada. Mas vai. E aí, vocês estão entendendo até agora? E aí, a informação é que eu tenho o meu, você tem o seu, fulano tem o dele, Beltrano tem o dele, cada pessoa tem uma energia diferente a ser consumida nesse dia, certo? Só que o Ministério da Saúde não tem como, não tinha como fazer uma pirâmide para cada pessoa. Tu já pensou o Ministério da Saúde fazer uma pirâmide alimentar para cada pessoa? Porque o gasto de cada pessoa é diferente. Existe um negócio desse? Não tem como. Então, por conta disso, para fazer uma ferramenta que pudesse ser utilizada por todos, mesmo sabendo que cada pessoa tem a sua individualidade, tem o seu gasto individual, mas a gente precisava fazer uma coisa que pudesse atender a todos de uma forma igualitária, ou seja, tirando uma média. Olha aí, eu fiz esse blá, blá, blá todinho para explicar de onde é que vem 2.000 quilocalorias por dia lá da pirâmide. Vem dessa média geral da população. Foi-se acordado que a média de ingestão diária de uma pessoa na nossa população brasileira gira em torno de 2.000 quilocalorias. E nesse sentido, se você parar para lembrar, quando você vai comprar algum alimento, quando você vai olhar o rótulo desse alimento, quem tem essa curiosidade, quem tem esse hábito de virar o alimento para olhar o rótulo, sabe que atrás desse alimento tem as informações nutricionais. Tem uma tabelinha com as informações nutricionais. A quantidade de cada nutriente, a quantidade de calorias, tudo que tem dentro daquele alimento, certo? E aí, nessa tabelinha da informação nutricional, tem exatamente isso.
Informações nutricionais, aí embaixo, em letras minúsculas, não vem em letras garrafais, vem em letras minúsculas, deste tamanho. Mas tem escrito lá, entre parênteses, baseado em uma ingestão diária de 2.000 quilocalorias. Pronto. Por quê? Porque isso é uma média geral. Todo mundo, a Anvisa, todo mundo, né? O Ministério da Saúde considera que cada pessoa, tirando uma média geral, precisa consumir ao longo do dia 2.000 quilocalorias. Ponto. E é a partir disso que se formou ali o porcionamento da pirâmide alimentar. É por isso que a pirâmide alimentar é baseada em uma dieta de 2.000 quilocalorias, porque é a média. Mesmo eu tendo a minha necessidade calórica diferente, e você tendo a sua diferente, e o fulano tendo a... Enfim, cada pessoa tendo o seu valor diferente, mas se for para tirar uma média de todo mundo, para fazer uma ferramenta de domínio popular que sirva para todos os públicos, a média é 2.000 quilocalorias. Pronto, agora a gente volta para o slide e vamos continuar a explicação, tá? A única coisa que vocês precisam entender é qual é a diferença do GEB e do JET, né? Para entender de onde é que vem as 2.000 quilocalorias lá da pirâmide. Vamos voltar para a pirâmide agora. Vocês têm alguma dúvida antes de eu abrir o slide novamente? Alguém quer perguntar alguma coisa antes de eu voltar para o slide? Deu certo? Não. Ó, tem uma pessoa que perguntou aqui. É a Tainara. Então, esse gasto em torno de 2.500 quilocalorias é para a pessoa saudável, né, professora? E para a pessoa que sofre de obesidade, gasta mais do que a pessoa saudável? Então, olha aqui a pergunta da Tainara. Primeiro, 2.500 calorias foi o tanto que eu disse que eu gasto no meu dia, aproximadamente, certo? 2.500 é o meu valor da Ramile. A média que vem lá na pirâmide é 2.000, não é 2.500. 2.500 eu falei para o meu exemplo, só para dizer que cada pessoa tem o seu gasto específico, tá? O que é a média da população, que tem lá na recomendação do Ministério da Saúde, é de 2.000 quilocalorias, certo? E sim, Tainara, esse valor é pensando em uma pessoa adulta saudável. Isso, pronto, tu entendeu, né? 2.000 quilocalorias, é que eu pensei que tu não tinha entendido. Mas, assim, esse valor é para pessoas saudáveis, no geral. Não é nem que são pessoas saudáveis, é uma média geral da quantidade que a gente precisa ter ali, ingerir ao longo do dia para estar com uma ingestão equilibrada, certo? Pessoas que têm obesidade, pessoas que têm... É como eu falei, tudo influencia para esse gasto energético. O teu sexo, a tua altura, o teu peso corporal. Então, portanto, se a pessoa tem obesidade, é peso corporal, influencia diretamente. A composição corporal dessa pessoa, se ela tem mais músculo, se ela tem mais gordura, se ela está retida, está com muita água, tudo influencia, certo? Para esse gasto, para esses valores. Só tem como saber esses valores se você fizer um exame, se você for um nutricionista ou algum avaliador de composição corporal e fizer um exame. E aí você vai saber o seu número fechadinho. Quantas calorias você precisa consumir dentro do seu dia. Mas a média da população geral, demandada pelo Ministério da Saúde, é de 2.000 quilocalorias. Pronto. Aí a Caroline perguntou, até quantas quilocalorias é normal? Não tem esse normal, não é que é normal. Cada pessoa vai ter a sua necessidade energética específica. O número 2.000 não é que é o número normal, é que é a média para toda a população. Se precisar, por exemplo, pega uma pessoa, daquele exemplo que eu dei lá no começo da aula, lá no começo. Uma pessoa que levou a vida inteira com um hábito alimentar ruim. Uma pessoa leiga, que não entende do assunto. Nunca estudou sobre alimentação, não tem a menor noção do que é uma alimentação equilibrada. Essa pessoa, ela quer melhorar os hábitos dela, ela quer ter uma alimentação equilibrada. Ponto. Não importa se essa pessoa é homem ou mulher,
Não importa qual é o peso dessa pessoa, qual é a altura dessa pessoa, o que essa pessoa faz no dia dela, não importa nada. Por quê? Porque ela só precisa de uma noção inicial para começar. E aí, essa ferramenta que é de domínio popular para uma pessoa como essa que eu estou falando, que não tem nutricionista, não tem acesso ao nutricionista, não pode pagar um nutricionista, alguma coisa desse tipo, essa pessoa vai precisar de algum norte para iniciar esse processo de equilíbrio. E aí, uma forma que o Ministério da Saúde encontrou de instruir a essas pessoas de um jeito que desse para todo mundo seguir, sem importar o peso, a altura, o sexo, nem nada, é estipulando uma média de ingestão calórica diária, que foi estipulado em 2.000 quilocalorias. Ponto. É só isso, é só uma média. Não é que é o normal, não é que tem um que é certo e um que é errado. Cada um tem o seu. Só que uma média tirada pelo Ministério da Saúde é de 2.000 quilocalorias. Ponto, é só isso. Beleza? Ó, gente, vamos tentar focar aqui no assunto da aula, tá? Todo mundo aqui focando no assunto da aula. Aqui já estão fez uma pergunta aqui que foge do nosso assunto, tá? Praticar capoeira é saudável para perder calorias? Gente, praticar qualquer atividade física que você puder é saudável. O importante é você não ser sedentário. Mas se você puder dar 3 voltas no quarteirão da sua casa, já é para levantar as mãos para o céu e glorificar que você está deixando de ser sedentário. Avalie fazer uma capoeira, que é um treino super intenso, né? Mas qualquer atividade que seja vai ser benéfica para o seu organismo, desde uma simples caminhada até qualquer outro tipo de treinamento mais intenso, tá bom? Mas vamos focar aqui no assunto, vamos focar aqui. Todo mundo entendeu essa questão das 2.000 quilocalorias, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Posso voltar para o slide? Beleza, eu vou voltar para o slide. Obrigada. Atenção no dedinho nervoso de vocês, viu? Para ninguém mexer aí nos botões e parar de compartilhar a minha tela. Pronto, já estou compartilhando e já vou abrir o slide. Pronto. E aí, minha gente, agora, dito isso, vocês entendem o que significa isso daqui, ó. Dieta de 2.000 quilocalorias. Essa pirâmide e essa sugestão de porcionamentos foi baseada em uma alimentação referente a uma média de 2.000 quilocalorias. Ou seja, para qualquer pessoa que queira iniciar uma alimentação equilibrada. É só seguir isso aqui, ó. Apenas. Pronto. E, gente, ainda avaliando essa pirâmide, porque agora que a gente vai começar a dar uma pincelada nela, eu preciso que vocês raciocinem comigo. É uma pirâmide onde tem coisas na base que vão subindo, subindo até chegar no topo. Tudo aquilo que está na base é aquilo que sustenta todo o resto dessa pirâmide. Todo mundo concorda, né? Ou seja, o que está na base, meu povo, é o principal. É o que nos fornece a base de tudo. Essa pirâmide alimentar, assim como eu mencionei a respeito do guia alimentar, ela sofreu modificações também. Vocês lembram que eu falei que o guia alimentar ele foi atualizado, já saiu uma nova edição, e barará e pererê. Essa pirâmide alimentar também já sofreu alterações. Inicialmente, desde a primeira vez que ela foi desenhada, ela não era tão completinha desse jeito. Ela foi sendo modificada com o passar do tempo, né? E mediante essas modificações, sofreu alguns acréscimos. Por exemplo, antigamente ela começava aqui só pela base alimentar, mas isso aqui, que tem bem no início, é tão importante quanto. Né? Primeiro, a prática de atividade física. E aí o Ministério da Saúde, ele recomenda que no mínimo 30 minutinhos por dia, né? Ah, Ramile, mas 30 minutos eu não tenho, eu tenho só 10.
Tá ótimo, minha querida. Se você tiver só 5, tá ótimo do mesmo jeito. Porque se você gastar esses 5 minutos fazendo uma atividade física por você, já é um começo. Hoje você começa com 5 minutos, semana que vem você aumenta para 10, depois para 15, depois para 20. E aí você chega nos 30, que é a recomendação padrão. O importante é começar. E como eu estava explicando, pode ser desde uma simples caminhada, que você calça um sapato, pode até ir de chinela havaiana, dá 4 voltas, 5 voltas no quarteirão da tua casa. Isso daí já é um pontapé inicial. O importante é você começar. E a partir disso é que você vai intensificando, melhorando, acrescentando outras atividades, né? E obtendo os benefícios de ser um ser humano ativo e não sedentário, tá? Benefícios envolvendo tanto o seu lado fisiológico como o seu lado emocional, tá? Atividade física, ela também está ligada à saúde mental. E aqui na base também vem sobre a recomendação do porcionamento dessas refeições ao longo do dia, certo? Ah, Ramile, então quer dizer que eu sou obrigada, se eu quiser ter uma alimentação equilibrada, eu sou obrigada a comer 6 vezes por dia? É isso mesmo. Primeiro que ninguém é obrigado a nada. Já começa daí, né? Tem pessoas que têm o hábito de não comer de manhã. Ah, amigo, porque eu não sinto fome de manhã, eu não como, não. Já saio tão apressada do trabalho, não dá nem fome, não dá tempo nem eu respirar. Eu aproveito cada minuto. Meu despertador é daquele que toca 10 vezes e cada minuto ele é contabilizado do meu sono. Eu já me acordo com o tempo contado só para escovar os meus dentes, trocar de roupa e sair para o meu trabalho, para pegar o ônibus na hora certa, na hora exata que ele passa lá no ponto. Aí, minha irmã, tu ainda quer que eu pare para ir comer? Vai diminuir minhas horas de sono. Ó, a conversa do povo é sempre desse jeito. Isso aqui eu estou exemplificando como é que é a conversa dos pacientes do consultório, viu? Mas aí o povo sempre fala, né? Quem tem esse hábito de não comer pela manhã. Ramília, eu não gosto de comer de manhã, não. E aí, vai me obrigar? Eu digo, não vou obrigar ninguém a nada. Na verdade, isso daqui não é uma recomendação de quais refeições você deve fazer. É mais uma recomendação do número de fracionamento dessas refeições. Se tu começar a comer 2 horas da tarde, ah, Ramile, eu me acordei 7 horas da manhã, eu tô trabalhando até agora, já são 2 horas da tarde, eu não parei ainda para comer, mas eu vou parar agora. E aí tu vai abrir tua janela de alimentação. A partir daí, se tu puder fazer 6 refeições, é um número recomendado. É uma sugestão, não é uma obrigação. E essa sugestão também sugere como pode ser esse fracionamento. Tanto na quantidade, como ele pode ser dividido no café da manhã, almoço e jantar e os lanches intermediários, né? Entre essas grandes refeições. Pronto, é isso, é uma sugestão, mas ninguém é obrigado a nada. E aí a gente já começa aqui a falar, aliás, antes de começar a pirâmide, ainda tem a recomendação da ingestão de água, que também está aqui na base, viu? Você tem que beber, em média, 2 litros de água por dia. E lembrando, cada pessoa também tem a sua quantidade de litrinhos de água para ser bebidos dentro de 24 horas, mas 2 litros é uma média tirada também para poder fazer essa recomendação a nível populacional. Se perguntar para qualquer pessoa quanto essa pessoa precisa beber de água, a média é de 2 litros por dia, mas cada indivíduo tem a sua necessidade específica, que é calculada conforme a sua altura, o seu peso, o seu sexo, suas atividades, tudo isso é feito de forma individual, tá bom? E aí agora sim a gente inicia, vou dar uma pincelada aqui sobre os grupos alimentares bem rapidinho, para em seguida a gente dar o intervalo, tá bom? É o seguinte, pessoal, a base da pirâmide, como eu falei para vocês, é a base de tudo, é a base da nossa alimentação. Portanto, são os alimentos que nos fornecem energia. Coloque aí, base da pirâmide alimentar, 2 pontos, carboidratos. É o nome do macronutriente. Só para ficar claro para vocês, tá? Vou parar aqui a partilha da tela só para explicar isso para vocês. Rapidão. Vale, meu Deus, outra pessoa, o esposo sofreu um acidente. No mesmo dia, 2 alunas, o esposo sofreu um acidente. Misericórdia, Senhor, Deus abençoe. Mas aqui, pessoal, ó,
Vai ter tudo certo, né? Escrevo. Eu vou escrever, pessoal. Tudo que for importante eu vou escrever, tá? Fiquem tranquilos aí, relax. Ah, é a mesma pessoa que a Rodaica tá falando. Ah, tudo bem. Menos mal, né? Foi só uma pessoa, porque eu tinha entendido que tinha sido duas, eu já tava assustada. Família, minha internet caiu aqui. Foi? Minha internet caiu. Tudo bem. Aí é só pegar o fio da meada aí. A aula tá sendo gravada, você vai poder assistir depois também. Mas eu acho que não perdeu muita coisa, não, tá? Eu parei a partilha da tela só para fazer uma explicação aqui rapidinho. Ó, pessoal, é o seguinte. Eu estou explicando aqui as classes da pirâmide alimentar. E eu vou explicar isso de uma forma bem resumida, tá? Vamos desligar o áudio, pessoal. Pedir de novo. Ativar aqui o mudo de todo mundo. Pronto. Pronto, pronto. O meu WhatsApp também não tá funcionando, viu, Rayana? Infelizmente. Mas, ó, gente, vamos me acompanhar aqui, que eu tô explicando a pirâmide alimentar, senão vocês não vão ter o intervalinho de vocês. Eu vou só explicar aqui sobre essa divisória dos macronutrientes, aí quando voltar do intervalo, eu finalizo a explicação da pirâmide, porque senão vai comer muito do nosso tempo de intervalo. É o seguinte, para entender essa divisória das pirâmides, da pirâmide alimentar, vocês precisam entender só os grupos dos nutrientes. E isso é muito simples. Por quê? Porque só tem três macronutrientes, certo? Então, cada alimento, uma maçã, aqui é a maçã, certo? Essa maçã é o alimento in natura, é o alimento ali na tua mão. Só que dentro desse alimento tem vários nutrientes, certo? E esses nutrientes são divididos em duas classes, os macronutrientes e os micronutrientes. Macronutrientes, nós só temos três: carboidrato, proteína e lipídio. Lipídio é a mesma coisa que gordura. Então, macronutrientes, só temos três: carboidrato, proteína e lipídio. Eu vou já anotar. Aguenta aí o coração. Não precisa de ansiedade, não. Calma. E os micronutrientes, que é o outro grupo, a gente vai ter as vitaminas e os minerais. Ponto, acabou, só isso. Certo? Deixa eu anotar aqui para todo mundo ficar bem claro. Olha aí como eu sou boazinha, eu disse que voltava 8h30 em ponto e ainda dei 4 minutos aí a mais para vocês. Mas é porque como eu vi que o WhatsApp ele já estava retornando para honra e glória do Senhor, né? Aí eu corri lá para responder umas conversas que estavam pendentes dos pacientes, mas já estou aqui. Gente, esse meu rosto, assim, desse jeito que ele tá, é porque eu fiz um tratamento que deixou ele, assim, bem vermelho e tá descascando, viu? Mas vai dar uma melhorada e a professora de vocês vai ficar mais apresentável, tá bom? Deixa eu ver aqui as mensagens até agora, só um momento. Oh, que maravilha, João. Fico muito feliz que você está gostando, viu, da aula. Muito, muito feliz mesmo. E é isso que eu quero, que vocês se mantenham bem atentos e acompanhando o meu raciocínio, mesmo com a aula de vídeo, porque eu sei que é mais desafiador para a gente conseguir prestar atenção, para a gente conseguir compreender, né, conseguir acompanhar o ritmo. Mas a gente vai conseguindo, né? Aos pouquinhos a gente vai dando um jeito, vamos explicando. Eu vou dando uns gritos aqui para chamar a atenção de vocês. Tal hora tô eu aqui gritando, viu? Igual o Zeca, dando uma de Zeca, porque tem dias que ele chega aqui dando os gritos em vocês. Pois eu aumento também o meu tom de voz quando precisa, viu? Mas não tô escutando quase nada. Ave Maria, mentira, que eu tô gritando aqui, não é possível. Não tô escutando quase nada aqui. Sério? Alguém mais não tá me ouvindo? Professor? Oi. Tem gente Tudo que não normal, tá usando fone só. Como ele tá ouvindo baixo, ele aperta no fone, aí tem a opção iPhone, alto-falante e áudio desativado. Aí tem que colocar no alto-falante para ele poder ouvir. Pois, olha aí, Queirone, o nosso colega aqui, ó, o Ednardo, Gabriel. Meu povo, esse povo que tem os dois nomes, vocês têm que me dizer qual é o nome que vocês querem que eu chame vocês, viu? Eu vou chamar o Ednardo Gabriel de Gabriel.
Ó, o colega Gabriel deu aí o toque, passou a visão de como é que tu ajeita o áudio para ficar mais alto aí. Então, vamos, que a gente tá com o tempo corrido. Vamos lá. Pronto, melhorou. O Moura, tá? Eu chamo de Moura, não tem problema não. Melhorou, viu? Melhorou? Então vamos nessa, pessoal. Vou compartilhar aqui a tela e a gente vai voltar. Vamos retomar de onde a gente estava falando, né? A última coisa que eu tinha explicado foi sobre essa diferença dos macronutrientes e micronutrientes. Todo mundo compreendeu que os macronutrientes são os 3, carboidrato, proteína e gorduras, e os micronutrientes são as vitaminas e os minerais. Entendido isso, a gente corre lá na pirâmide para concluir essa explicação sobre ela. Vou compartilhar a telinha agora mesmo. Pronto, já estou compartilhando. Vamos abrir o slide. Então, aqui, meu povo, é o seguinte. A pirâmide alimentar, ela é autoexplicativa. Então, eu não vou me demorar aqui, não, tá? É totalmente autoexplicativo. Vocês vão ter acesso tanto aos slides como à gravação dessa aula. E vocês vão conseguir compreender tranquilamente. Mais uma vez, eu estou totalmente disponível para tirar as dúvidas de vocês, caso elas venham a acontecer. Então, aqui eu vou só dar uma breve explicação sobre essa distribuição desses grupos alimentares, tá bom? Então, na base da pirâmide, a gente tem o primeiro grupo alimentar, que é o grupo dos alimentos que sua principal função é nos fornecer energia. Esses alimentos são os carboidratos. Pode anotar essa informação aí. Base da pirâmide alimentar é composta pelos carboidratos, que são os alimentos que nos fornecem energia. Pronto, essa é a informação. E dos carboidratos, a recomendação que a pirâmide nos traz é de que sejam 6 porções por dia. Se essa mesma pirâmide alimentar recomenda 6 refeições ao dia, então, naturalmente, essa distribuição vai ser uma porção em cada refeição, né? Para ficar bem equilibrado. Uma porção de algum carboidrato em 6 refeições do teu dia, tá bom? 6 porções por dia. Os carboidratos, outra informação importante para vocês, né? É que eles têm suas diferenças também. Existem os carboidratos simples e os carboidratos complexos. Essa informação que eu vou passar agora também é mais a título de curiosidade, de entendimento. Não precisa ficar ninguém nervoso, não, viu? Por conta dessas coisas que eu estou falando, ninguém precisa ficar ansioso com prova, com nada, não. Relaxa o coração. É só para vocês entenderem que a gente tem 2 classes de carboidratos, os simples e os complexos. O carboidrato simples, tu raciocina logo, é aquele que simples, é de uma forma muito simples que ele é absorvido no teu organismo. Que assim que tu come, rapidamente ele já é absorvido. Que são os carboidratos, os alimentos, né, de cores claras. Por exemplo, a farinha branca, o pão branco, a batata branca, que é a batata inglesa, né, que ela é mais clarinha, o macarrão normal, o arroz branco normal, né? Então, todos esses carboidratos mais claros, eles têm uma rápida absorção pelo nosso organismo, né? Isso quer dizer o quê? Que assim que a gente come esse alimento, rapidamente ele é absorvido. Já os carboidratos complexos, eles têm um nutriente a mais em sua composição, que é a fibra. Portanto, essa fibra torna o alimento mais escuro. Então, aqueles que são mais escuros são os carboidratos complexos. Os mais claros e brancos são os carboidratos simples, de rápida absorção. Os carboidratos escuros, né, são aqueles carboidratos complexos, que têm as fibras. E aí vem o pão integral, o arroz integral, o macarrão integral, a farinha de trigo integral, né? Então, todos esses que são mais escuros, eles são integrais, portanto, eles têm uma velocidade de absorção reduzida. Por que essa informação é legal? Porque se você pensar, por exemplo, em um paciente que é diabético, se tu tá rodando aí no posto, vamos pensar nessa situação. Tô rodando aqui no posto e eu cruzei aqui com um paciente que ele é diabético. E quando você tá rodando num posto, minha gente, não importa se você é enfermeiro, se você é técnico, se você é médico, se você é nutricionista, se você é do serviço social. Tá de jaleco, tu é doutor. Aí a pessoa que tá lá no posto, ela chega, te para e diz, doutor,
É que o médico disse que eu tô com diabetes e eu tava com dúvida se eu podia comer tal alimento. O que você acha que é melhor, hein? Eu comer o pão carioquinha ou o pão integral? Aí você agora já tá sabendo que o público diabético, eles têm uma hipersensibilidade à insulina, ao pico de glicemia, né, que nós temos. E quando a gente come algum alimento. E os carboidratos simples, os mais claros, eles são absorvidos bem mais rápidos, portanto, eles geram um pico de glicemia quase que instantaneamente. Assim que a gente come, ele é absorvido quase que instantaneamente, gerando esse pico de glicemia. Para um paciente diabético, isso não é interessante. Isso vai justamente intensificar os sintomas da doença dessa pessoa, né, do diabetes. No caso, para o público diabético, a recomendação é que sejam alimentos de baixo índice glicêmico, aqueles alimentos que vão serem absorvidos de uma forma, em uma velocidade mais reduzida, não gerando o pico de glicemia. Portanto, os carboidratos integrais, os carboidratos escuros, é o pão integral, é o arroz integral, é a batata doce, né? Esses alimentos ricos em fibras, é a fibra que reduz a velocidade de absorção desse carboidrato. Pronto, foi só uma informação extra, tá? Vamos subindo aqui. A informação importante é o quê? É que o carboidrato fornece energia e ele está na base da pirâmide. E ele é dividido em 6 porções ao dia. Logo depois do que vem na base, e que é tão importante quanto, vem os alimentos que são reguladores, ou seja, são as frutas, legumes e verduras. Por que eles já vêm logo depois do carboidrato, meu povo? Por que vocês acham que um alimento que vem logo depois da base da pirâmide alimentar são as frutas, os legumes e as verduras? Então, vamos entender, tá? Esses alimentos, vamos desligar o microfone, galera. Tem alguém com o microfone ligado aí que eu tô ouvindo a respiração da pessoa. E desliguem suas telas também, não esqueçam, porque tá sendo gravada essa aula. Que é para ninguém ficar vendo você aí tirando meleca do nariz, tirando remela do olho. Eu digo logo, eu tô só avisando, viu? Ó, desliga o microfone que eu tô ouvindo as risadas de vocês. Ó, vamos continuar aqui. Então, esse grupo de alimentos que vem logo depois dos alimentos que vem na base, que nos fornecem energia e são importantes para construir essa pirâmide, eles são tão importantes quanto. Vocês concordam? Eu penso dessa forma. São tão importantes quanto. E por que é logo as frutas, os legumes e as verduras? Porque são apenas nesses alimentos. Olha, a informação que vocês precisam entender é essa, tá? Estou sinalizando qual é a informação importante. Em outras palavras, isso quer dizer, preste atenção que isso vai cair na prova, tá? Então, anota. O grupo dos alimentos que vem logo em seguida do alimento que está na base, né, dos carboidratos, são os grupos dos alimentos ricos em micronutrientes. Micronutrientes são quais, galera? Vitaminas e minerais. E eles já vêm logo em seguida dos carboidratos, ou seja, eles são tão importantes quanto os carboidratos. Eles são os alimentos reguladores. Se os carboidratos nos fornecem energia para nos mantermos vivos, é aqui onde a gente vai encontrar a maior parte dessas quilocalorias aqui, ó. É aqui nos carboidratos. Mas é através desses aqui que a gente consegue regular toda a metabolização de todo o resto da pirâmide alimentar. Porque os micronutrientes são reguladores das nossas funções metabólicas. Anote aí. Frutas, legumes e verduras. Aí você bota 2 pontinhos. Fonte de micronutrientes, vitaminas e minerais. Do jeito que eu coloquei aí no chat. Eu coloquei aí, bem detalhadozinho. Micronutrientes, vitaminas e minerais. São os alimentos reguladores do nosso metabolismo. São os alimentos reguladores do nosso metabolismo. E por que, Ramile? Fruta, legume e verdura. Por quê, cara? Por quê? Porque são apenas nesses alimentos, nas frutas, nos legumes e nas verduras, que nós encontramos quantidades significativas de vitaminas e minerais. Nos outros alimentos não tem. É por isso que quando uma pessoa chega na cara lisa, na cara dura, e olha pra mim e diz assim, mete nos meus peitos assim, ó. Ó, Ramile, é o seguinte, eu tô vindo aqui fazer um acompanhamento nutricional contigo, mas eu não gosto de comer nenhuma fruta, nenhuma verdura, nenhum legume, tá? Eu não como salada. E aí eu vou dizer o quê? Eu vou olhar para essa cara lisa dessa pessoa e vou dizer o quê para ela? Vou obrigar ela a comer?
Óbvio que eu não vou obrigar ela a comer, porque ninguém é obrigado a nada. Eu vou só repetir essa informação, viu? Mas aí eu vou dizer para ela, pois então separe aí uns 50 contozinho, porque se você não comer fruta, legume e verdura, você vai ter que tomar um polivitamínico. E pronto, e tá resolvido o problema. Vocês concordam? Porque se a pessoa não come dos alimentos naturais, que são as únicas fontes desses micronutrientes, ela vai ter que repor de alguma forma. E é aí que entra a necessidade do polivitamínico. Inclusive, eu vou aproveitar a deixa para comentar até sobre algo que foi disseminado muito desde o início da pandemia. Porque quando começou a pandemia, veio o surto das vitaminas e dos minerais. Todo mundo gastou rios e rios nas farmácias comprando vitamina Z, vitamina Z, ó, vitamina C com zinco, polivitamínico de A a Z, de não sei das quantas, do escambau, da China, da Índia, de não sei da onde, um que é um melhor do que o outro, e você comprava um de uma marca e vinha o teu vizinho e dizia, não, mas esse daí não presta não, tem que comprar aquele outro ali, que tem o fulano de tal, é da marca de não sei das quantas, aí lá tu desembolsar rios e rios, quando na verdade bastava só tu comer frutas, legumes e verduras e tava tudo show de bola e era só partir pro abraço que a tua imunidade estava garantida. Gente, é tudo muito simples. Se você tiver uma alimentação mais natural possível, consumindo os alimentos do jeito que está aqui nessa pirâmide alimentar, você está nutrido. Você está nutrido. Você não vai ter, você enquanto indivíduo saudável, não vai precisar estar suplementando nada além daquilo que você já come através dos alimentos, entendeu? Mas quando a pessoa não gosta, não come porque não gosta, ela também não é obrigada a comer. Aí ela vai lá e essa pessoa, sim, mesmo sendo saudável, ela vai ter a necessidade de suplementar um polivitamínico. Entendido? Pronto. Esses são os alimentos reguladores. E a gente precisa ter uma boa ingestão. Se não tiver 3 porções de frutas no teu dia e 3 porções de legumes e verduras, se você não tiver um consumo equilibrado nessa proporção, certo? Você pode desenvolver alguma carência nutricional de micronutrientes, de alguma vitamina ou algum mineral. E aí, nessa situação, é interessante suplementar. Mas se você come de boa, é só mesmo por sem vergonhice, não é nem sem vergonhice, não. É porque a pessoa é sem vergonha. A pessoa tem a fruta em casa, a pessoa tem um alimento disponível, a pessoa até curte comer, mas só não come porque já não tem mais o hábito. Passou tantos anos sem comer, para que vai comer agora? Para ser saudável, né? Para melhorar o hábito alimentar, para melhorar a imunidade. Então, é só ser vergonhice. Mas isso daí a gente dá um jeito em 2 tempos, viu? Quando a pessoa gosta de comer, mas não tem o hábito. Isso daí é uma mudança de hábito. Quando a pessoa não gosta de comer, aí ela não é obrigada. Próxima classe da pirâmide, próximo grupo alimentar, são os alimentos que estão na nossa estrutura corporal, os alimentos formadores. Porque através desses alimentos, e aqui vem o macronutriente proteína. Olha lá, vamos aqui, ó, carboidrato é um macronutriente, está na base, fornece energia. Logo depois, vitaminas e minerais são os micronutrientes, tão importantes quanto, e eles regulam o nosso metabolismo. E logo em seguida vem a proteína, que é o segundo macronutriente, e que ela está relacionada à nossa estruturação corporal, tanto na parte muscular, como na parte óssea, né, nossa pele. Tudo isso aqui é formado através desses alimentos que a gente consome no dia a dia. Então, é uma porção de carnes e ovos, é uma porção de feijões e oleaginosas, feijão, lentilha, e 3 porções de laticínios, leite, iogurte, queijo. E aí você pega essas porções e distribui aqui ao longo do seu dia nessas 6 refeições. Entendeu? Pronto. É desse jeito. E, por fim, no topo dessa pirâmide alimentar, a gente tem a classe, né, de alimentos que precisam ser consumidos em menores quantidades dentro do teu dia. Você vai ver que é apenas uma porção para cada. Que alimentos são esses, Ramiro? Bom, desse ladinho aqui a gente tem os lipídios, que são as gorduras. É o terceiro e último macronutriente. Lembra? Carboidrato, proteína e lipídio, gordura. Então, ele tem que estar quantificado aqui na pirâmide, porque ele é um macronutriente de qualquer forma. A gente precisa consumir gorduras, só que precisa ser em uma quantidade bem equilibrada, ó.
Seja da manteiga, seja do azeite, seja do óleo vegetal, é apenas uma porção por dia. Mas essa uma porção por dia já dá para resolver a vida de uma pessoa, viu? Já dá para fazer as comidas, já dá para fritar um ovo, tá? Porque o negócio, meu povo, o negócio é aquela galera. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vou olhar aqui na cara de vocês, que é para vocês se acusarem logo aqui no chat. Cadê minha imagem? Tá aqui. Vocês perderam a informação que era para anotar, não foi? Eita, vocês se levantaram na hora do intervalo para tomar uma água e voltaram desconectados, né, da Ramilizinha? Bota aqui qual foi a informação que vocês perderam que eu repito. Mas deixa eu só explicar isso aqui, ó. Tem gente que pega a manteiga, a margarina, né? Aí vai com a colher, aí faz assim, ó. Rapo. Taca na frigideira para fritar um ovo, para fazer um ovo mexido. A pessoa pega assim a colher, ó, enfia rapo, e taca na frigideira. O ovo fica mergulhado naquela gordura. Eu preciso saber o que vocês querem que eu escreva. Eu dei várias informações, viu? Eu dei várias informações. Eu preciso saber qual foi a informação que você perdeu. Aí eu escrevo aqui, com toda certeza. Mas aí tem gente que faz desse jeito aí. Como é que eu faço? Eu, uma Helles mortal, que não tem uma panela antiaderente daquelas caríferas, que você pode abutar ovo, a tornear direito, que o ovo não prega. Você faz assim, o bicho não prega nem a pau. Pronto, essas panelas aí eu não tenho. Eu tenho uma frigideira normal, aqui prega mesmo, se você não botar a manteiga ou o óleo. Então, como é que eu faço? Eu pego um guardanapo, aí eu melo o guardanapo na manteiga e unto a frigideira. Eu só faço untar. Alguém já untou forma para fazer bolo? Se você nunca untou uma forma, você já viu a sua mãe ou a sua avó untando. E aí não, tanto faz. Se é gordura de porco, se é manteiga, viu, Afonso? Tanto faz. Pode ser qualquer gordura, tá? Vai ficar gravada sim. Já está sendo gravada, vai ficar toda gravada e salva aqui na plataforma. Podem ficar relax, tá? E aí, assim, essa gordura, ela vai poder ser de qualquer uma que for. O importante é que seja uma quantidade pequena, tá? O importante é que seja uma quantidade pequena. Então, é só ali para untar a frigideira e aí você tranquilamente já consegue fazer o seu ovinho mexido, frito, seja como você preferir, tá bom? E aí, lá no topo da pirâmide, né, o que está no topo da pirâmide é o que tem que ser consumido em menor quantidade. Tem gorduras de um lado, uma porção por dia, e do outro lado, se vocês tiverem prestado atenção, vocês viram que tem um sorvetinho, vocês viram que tem um bolinho, vocês viram que tem um chocolatinho, né? Tudoinho. Por quê? Porque é só uma porção só, tá? Então, você escolhe um e você coloca no seu dia. Poxa, Ramiro, mas tu tá ficando doida, é? Diabo de Ministério da Saúde é esse que indica que a gente pode comer todo dia uma porção de um sorvetinho, de um bolinho, um chocolatinho? Era tudo que eu queria na minha vida. Então, não é dieta. Gente, é porque eu vou explicar isso para vocês e é muito importante, tá? Tem que engorda, né, professora? Então, porque justamente são alimentos que não têm nenhum benefício nutricional. São calorias vazias, né? São calorias que vão ser contadas ali naquela tua ingestão diária, mas que vai te trazer um total de 0 benefícios. Porque sorvete não tem benefício, esses comuns, né? Sorvete não tem benefício, torta não tem benefício, bolo, essas coisas tudo refinado, que vai muito açúcar, que vai muita gordura hidrogenada, que vai muita gordura trans, nada disso tem benefício para a gente. Mas por que esses benditos alimentos estão na pirâmide alimentar? Como é que pode uma pirâmide alimentar para me ensinar a comer de uma forma adequada e equilibrada? Tá dizendo que eu posso tomar um sorvetinho? Tá dizendo que eu posso comer uma tortinha? É isso mesmo, família? É isso mesmo. Mas vamos entender aqui comigo por quê, tá? Presta atenção. Presta atenção quer dizer, pode cair na prova. Em outras palavras, tá? Antigamente,
vocês lembram que eu falei que sofreram modificações, né? Tanto o Guia Alimentar como a pirâmide. Eles sofreram atualizações. Então, antigamente, não tinha esses negócios de que a pessoa quer ter uma alimentação equilibrada, vai parar de comer todas essas coisas aí. Não vai comer mais nada de sorvete, bolinho, tortinha, nada disso, não. É um total de 0 ingestão. Não vai comer e pronto. Por quê? Porque não é saudável. E era desse jeito. Um quadrado. Inflexível. Só que com o passar dos anos, tanto a nutrição como todas as áreas da saúde, e aí entram vocês também, e eu vou reforçar que entram vocês principalmente, né, todos nós profissionais da saúde, a visão a respeito do paciente, ela se tornou mais humanizada. A gente não enxerga esse paciente como mais um número, como mais um organismo robótico. Antigamente era assim, né? Hoje em dia já não é mais. Você tira, se você se colocar no lugar do paciente, você tranquilamente consegue diferenciar um profissional que não é humanizado de um profissional que é humanizado. E se você for escolher, você vai conseguir fazer essa escolha sem pensar 2 vezes. Como é, Ramiro? Você é o paciente, você chegou no consultório. Vamos usar o dialeto único do cearense, viu? Preste atenção como é que o cearense chega nos consultórios. É desse jeito aqui, ó. Doutora, é porque eu tô sentindo uma dor esguiada, tá esguiando uma fisgada bem aqui, um desviado, um negócio. Pensa assim, uma sulavancada que eu tô sentindo aqui, pronto, é desse jeito. Aí vem o médico, né? Tá sentindo o quê, fulano? Não, eu tô sentindo um negócio, não sei o quê. Aí o médico, tá. E o que mais? E não sei o quê. Beleza, depois vai tomar tal coisa, tal hora, tal hora. Pronto, tá aqui. E nem olha pra pessoa, e nem vai atrás de entender o que diabo é a esguiada que a pessoa tá sentindo. E não vai nem atrás de entender o que é isso, o que é aquilo. Nem olha, muitas vezes, pra cada pessoa. Só vai lá, um negócio, anota o nome do remédio, que não dá nem pra entender, e aí te entrega, próximo. Pronto, esse é o profissional não humanizado. Aí você chega em um outro profissional e você chega do mesmo jeito. Doutora, é porque eu tô sentindo uma sulavancada aqui na minha barriga quando eu como um pirão, Ave Maria, me dá logo um negócio, uma esguiada aqui no meu estômago e eu não sei o que é, não sei o que. E aí o profissional vai lá, solta o caderninho, olha para a cara dessa pessoa e começa. Mas como é que é essa dor? Onde é que você sente? Que horas é que dá a dor? É quando você come o quê mesmo que você falou? Ah, sim, o pirão. Mas e quando você come aquela outra tal coisa? Também sente? Ah, não sente não. Pois vem cá, levante aqui a sua blusa, deixa eu dar uma olhada. Aí a pessoa vai lá, apalpa. Dói quando eu faço isso aqui? Não, dói não. E aqui, dói? Ai, doutor, pelo amor de Deus, é aí mesmo. Vocês estão visualizando essa cena? Porque isso daqui é só o que acontece todos os dias, tá? Mas essa cena é totalmente real. E o profissional humanizado é esse segundo, o que vai atrás de ver esse paciente como um todo. Todo o ambiente que ele está inserido, tudo que envolve aqui a cabeça dele, né? Enfim, todas as queixas, vai atrás de entender. E se você, enquanto paciente, pudesse escolher entre o primeiro e entre o segundo profissional, qual você escolheria? Eu não vou nem me demorar aqui, porque essa resposta para mim é clara, né? Então, assim, tudo tem sido cada vez mais humanizado dentro da área da saúde. E essa é uma missão que nós, profissionais, cada vez mais precisamos disseminar, certo? A humanização do nosso atendimento. E assim foi com a pirâmide alimentar. Por quê? Porque todo mundo que vai iniciar um processo de reeducação de hábito alimentar, certamente já entrou em contato com um sorvetinho, com o bolinho, com a tortinha, e já sabe como é gostoso aquilo ali. E já sabe como é prazeroso comer aquele sorvetinho e aquele bolinho. E já sabe, já gosta, já tem um certo vício alimentar. Quando a gente vai reeducar um hábito, a gente não pode fazer isso de uma vez. Tudo que acontece de uma forma brusca, qualquer mudança que é brusca, acontece do nada, da noite para o dia,
do 8 ou 80, do tudo ou nada, essas mudanças elas tendem a não ser sustentadas. A pessoa até consegue mudar, mas ela não consegue manter. E a gente está trabalhando com a mudança de um hábito alimentar. Por isso tem que ser algo feito gradativamente. Então é como se fosse aquele pensamento assim, pô, eu estou fazendo aqui a pirâmide para instruir uma pessoa como se alimentar de forma equilibrada. Tá, vamos distribuir aqui os alimentos. Aí, pá, carboidrato, proteína, gordura, não sei o que, não sei o que. Mas eu já sei que essa pessoa, ela gosta de comer um sorvetinho, ela gosta de comer um bolo. Essa pessoa, ela já come essas coisas. Então, eu preciso considerar que ela vai comer isso, independente se está melhorando o hábito ou não, e instruí-la a como fazer isso de uma forma equilibrada, para não ter um grande prejuízo na saúde, para reduzir os danos, entendeu? Então, pensando pelo lado de redução de danos, considerando que as pessoas que estão mudando o hábito alimentar já têm o hábito de consumir esses alimentos que não têm qualidade nutricional, mesmo assim, a gente considera essa ingestão, porque a gente não pensa só no fisiológico, só naquilo que vai fazer bem para o teu metabolismo. A gente pensa naquilo que vai fazer bem também para o teu mental. E quem é que toma um sorvetinho e não fica morto de feliz? Quem é que não come um pedacinho de chocolate e fica morto de satisfeito? Ainda mais estando de dieta. Oh, meu Deus, é só felicidade, é só partir para o abraço. Então, é justamente por esse olhar mais humanizado que no topo da pirâmide vem a recomendação de quantas porções por dia você pode consumir dentro de 24 horas, né, por dia, desses alimentos, tá? Que é uma só. Uma porção só. É uma porção de gorduras e uma porção dessas guloseimazinhas, né? Mas aí, se possível, o ideal é que não faça esse consumo, porque não tem nenhuma qualidade nutricional para ninguém. Não tem benefícios nutricionais. Tudo entendido até agora? Todo mundo está me acompanhando? Todo mundo está me entendendo? Diga aí, o legal. Só o legal. Pá, pá, pá. Bora, cadê as mãozinhas? Meu povo, ainda tem a chão de aula, viu? Eu queria só dizer para vocês. Até que hora é a aula, professor? É só até 9h30, né? Esse é o meu desespero. Mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. Ó, tem alguém aí já futricando nos botão, viu? Tem alguém já aí futricando no botão. Tô só dizendo. Ou vocês sem jeito. Sim, aí agora como é que faz para tirar? Vai eu apertar o X. Tudo que é X eu tô apertando e o bicho não tá saindo. Foi quem colocou. Vai ter que tirar aí, meu povo, por favor. Pronto, saiu. Eba, vamos voltar ao compartilhamento da tela. Pronto. Encerramos pirâmide alimentar. Certo? Vamos continuar aqui a nossa aulinha. Agora a gente vai falar um pouquinho justamente sobre essa questão do hábito alimentar. Tá? Vamos iniciar sobre os hábitos alimentares. O que é um hábito, Ramile? O hábito, ele decorre da repetição de uma ação. Toda ação que você faz de uma forma repetida acaba fazendo parte da sua rotina e, portanto, se torna um hábito. Quando a gente fala da alimentação, do hábito alimentar, são preferências alimentares que fazem parte da cultura de um povo. São estabelecidos na infância e tornam-se comuns no decorrer de toda a vida dessa pessoa. O hábito alimentar, ele é formado pela frequência de consumo de certos alimentos. Isso é iniciado desde o primeiro ano de vida, quando a pessoa para a parte da amamentação e inicia a introdução alimentar, esse bebê, né? E envolve sentimentos e recordações afetivas, portanto, tem uma influência tanto do meio familiar como do meio social, tá? E aí vocês estão vendo aí na imagem a mãozinha de um bebê, justamente para sinalizar que esse hábito ele é formado na primeira infância,
Assim que a gente para de tomar o leite materno e inicia a introdução dos alimentos, né? E a disciplina do corpo, ela resulta da força do hábito. Tudo na vida de uma pessoa é o hábito, tá? E aí a gente tem alguns fatores que influenciam nesse hábito. Por exemplo, fatores culturais, porque a cultura ela é transmitida de geração em geração, por meio da família, da escola, da igreja, né? Então, tudo isso influencia para o que essa criança vai escolher mais, vai ter mais afinidade de comer, vai ter mais o hábito de comer, porque vai ser por repetição, porque ela vai comer em casa, vai comer na escola, vai comer nos encontros na igreja, quando tiver confraternização, sempre aquele mesmo estilo de alimentação. Por quê? Porque é a cultura daquela população no geral, certo? Os fatores econômicos também influenciam no hábito, por quê? Porque o custo e a disponibilidade de alimentos representam um impacto para muitas famílias. Quando se fala do custo, é muito simples, é só você pensar que existem alimentos que tem muitas pessoas que nunca sentiram nem como é que é o sabor. E não é por outro motivo, é porque são alimentos inacessíveis para essas pessoas. Alimentos simples, não precisa nem tu viajar muito aí na maionese, não. Não precisa tu ficar caçando na tua mente qual é um alimento que é tão caro assim que tem pessoas que nunca consumiram. Coisas simples, sabe? Coisas simples que a gente consome na nossa rotina, no nosso dia a dia. Tem muitas pessoas que não têm acesso a esses alimentos pelo simples fato de não terem condições. Muitos alimentos mesmo. Então, o custo influencia muito nisso, tá? E eu não vou nem entrar no cenário atual que a gente está vivendo relacionado ao custo dos alimentos, porque isso daí já virou, foi um gatilho para mim, misericórdia. Toda vida que eu vou no supermercado, eu volto, assim, no buraco, afundada, arrasada, né? Mas todo mundo tá aí vivendo essa situação. E aí você imagina, se antes já era difícil para certas classes populacionais, imagina agora, né? Então, essa questão do custo influencia muito no hábito alimentar de uma pessoa, porque aquilo que ela não tem dinheiro para comprar, consequentemente, ela não vai ter o hábito de comer. Então, não vai fazer parte do hábito alimentar dela. E também a disponibilidade dos alimentos, né? Por quê? Porque tem algumas regiões, por exemplo, que ela tem um solo favorável para a produção de determinado alimento. Mas em outra parte do país, de repente, o solo daquela região já não vai ser favorável para a produção daquele determinado alimento. Vai ser favorável para a produção de outro alimento. E aí fica tendo essas diferenciações conforme a disponibilidade, né, desses alimentos em cada região. Vale, meu Deus do céu. Pronto. Os fatores sociais também influenciam, né? Por exemplo, a organização dessa sociedade vai desempenhar um papel tanto na aceitação como na rejeição dos padrões alimentares. Por exemplo, lá na parte asiática do planeta, né, do mundo, a galera tem um hábito de comer inseto. É a fonte de proteína deles, certo? E simplesmente eles têm o hábito, eles super aceitam comer barata, comer escorpião. Eles comem insetos para se nutrir. Certo? São animais que eles comem. E eles se nutrem através desses alimentos. E eles aceitam esse consumo. Por quê? Porque faz parte do hábito deles. Vai botar um cearense para comer uma barata. Vai botar um cearense para comer um escorpião. Um brasileiro para comer um escorpião. Aí tu vê o que é um show. Essa pessoa naturalmente vai rejeitar. Vocês concordam? Porque isso não faz parte do nosso hábito. Os fatores psicológicos também influenciam nas escolhas, certo? Porque o indivíduo motivado de mudar o comportamento alimentar, ele naturalmente vai mudar as escolhas alimentares dele, né? O conhecimento nesse momento, então, é fundamental nessa seleção dos alimentos, tá? E quando eu tô falando aqui desses fatores psicológicos, só para você não se perder, você aí que tá começando a se perder, volte para cá, volte, se conecte de novo aqui comigo e preste atenção no que eu tô falando. O fator psicológico, ele influencia em que sentido? Por exemplo, eu do nada aqui, levei minha vida todinha tendo uma alimentação errada, só comendo McDonald's, só comendo xilito, só tomando refrigerante, comendo enroladinho, né, pastel com caldo de cana, pronto, avacalhei a minha vida todinha. Aí quando cheguei hoje, pronto, hoje finalmente eu dei um estalo na minha cabeça e eu quero mudar o meu hábito alimentar, assistir a aula da Ramile, e lá ela falou muito sobre isso, e agora eu tô querendo fazer escolhas mais saudáveis. Então,
foi um fator na tua mente que te motivou a melhorar o teu hábito alimentar. Portanto, um fator psicológico. Essa motivação vai fazer com que você tenha escolhas diferentes. Ao invés de tu comer o xilito com o refrigerante, com a coquinha, a pitulinha, tu vai escolher o que agora? Uma banana, uma maçã, um iogurte, né? Por quê? Para melhorar o hábito. Então, um novo hábito alimentar será formado. E isso aconteceu por conta de uma motivação mental, um fator psicológico, entenderam, né? Pronto. Então, agora, nesse quadro, é basicamente através de uma imagem falando a mesma coisa que eu acabei de falar aqui, que todos esses fatores influenciam nas escolhas. E isso aqui é uma criança, por quê? Porque toda a formação do nosso primeiro hábito alimentar acontece na nossa infância. Então, vem o convívio social, fatores emocionais, a publicidade, porque você liga uma televisão, é propaganda do alimento com brinde do McDonald's. Você abre um celular, é propaganda de não sei do quê. Para criança, então, é propaganda no talo, no meio da canela. E tudo isso vai ludibriando a cabeça da criança. Quando ela chega num canto, ela não vai querer comprar a fruta. Ó, os microfones de vocês. Tem alguém se mexendo aí, tá o microfone fazendo barulho? Presta atenção aí, galera. Ó, essa criança, ela não vai escolher a fruta. Não foi da fruta que ela viu a propaganda, ela viu a propaganda do xilito. É claro que ela vai escolher o xilito, porque dentro do xilito ainda vem um tazozinho, um brindezinho. É claro que ela vai escolher o xilito, né? Não, ela não é nem besta. Então, tudo isso influencia no hábito alimentar. A escola, a venda dos alimentos, tanto na escola como na porta da escola, tudo. E alguns conceitos errados que passam de geração em geração, o primeiro e o mais importante aqui, o que você mais escuta. Ah, é porque criança gordinha é criança saudável. Então, se é criança, pode comer de tudo. Pode deixar ela comer. Quando ela ficar adulta, ela come. Ela come direito, outras coisas, salada e fruta. Gente, pelo amor de Deus. É você prejudicar toda a vida adulta de uma criança quando você, enquanto responsável por ela, enquanto pai ou mãe ou familiar, autoriza ou compactua com esse tipo de pensamento aqui, ó. Porque isso daqui é você botar uma venda nos seus olhos e se fingir de doido. Por quê? Porque todo mundo já tem a plena consciência de que todo hábito alimentar, tudo que a pessoa come, né, que ela é nutrida desde a gestação até para sempre, vai influenciar na saúde dessa pessoa para sempre. É todo um hábito alimentar, meu povo. O que essa criança vai consumir hoje é a mesma coisa que ela vai consumir quando ela estiver adulta. É o hábito alimentar dela. Então, isso daqui precisa ser modificado. Não existe isso, não. Criança gordinha, criança saudável. Da onde? Da onde, meu povo? Ela levou minha folha, eu fui atrás dela assim, a menina disse que ela voltou para devolver, mas não me achou. Eu não tinha achado a pessoa. Ela pegou a minha folha em cima do balcão. Aí eu fiquei falando, o rapaz disse que ela subiu. Tinha alguém contando uma história aí. Eu tava danadinha aqui ouvindo a história da pessoa, achando que era uma dúvida, até o momento em que eu me toquei que era a pessoa que estava conversando com alguém e deixou o microfone ligado. E aí, eu #solamento, porque a conversa ficou gravada aqui. E todo mundo vai ouvir. Pronto. Comportamento alimentar. E aí, meu povo, sobre o comportamento alimentar, é basicamente essas coisas que eu já expliquei para vocês. Ó, o ser humano, ele é o único animal que precisa de um especialista para ensinar ele a comer. Tu acredita? E esse especialista sou eu. Graças a Deus, então, né, que o ser humano precisa, porque é o meu emprego. Mas, pelo amor de Deus, é o único animal que precisa de um especialista para ensinar a comer, é o ser humano. E, além disso, ele ingere os alimentos errados e despreza os alimentos certos. E, no final das contas, come muito mais do que precisa. Então, olha aqui essa evolução. Não é nenhuma evolução, né? É um regresso. Então, assim, as necessidades dos indivíduos, o estado nutricional desse indivíduo e todas as crenças, as tradições e os tabus vão influenciar no comportamento alimentar dessa pessoa, tá? Ramile, por que diabo é tão difícil mudar um mau hábito alimentar? Porque, coisa difícil. Eu já comecei, parei.
Menino, se eu for contar, desde quando começou essa pandemia, que todo mundo começou a falar em imunidade, eu tentei melhorar minha alimentação, vou te falar, viu? Comecei, terminei. Por que é tão difícil, Rami? Porque você vai estar lutando, minha filha, meu filho, meu amigo, minha amiga, com uma coisa que te dá uma recompensa imediata. Assim, ó, qual é a minha comida preferida? Pizza. Sou louca por um pedaço de pizza, mas não é qualquer pizza, é aquela que vem assim se esbuticando e se derramando de queijo. Pronto, eu gosto dessa pizza. Igual essa que tem aqui na cabeça dessa menina. Quando eu penso na pizza, a minha boca já começa a salivar. Isso é um instinto animal, é uma coisa fisiológica, você não controla. E automaticamente, ao começar a salivar, cada vez mais a pessoa vai ficando com vontade. Normalmente, o que acontece? A pessoa vai lá e come a pizza. Quando você come a pizza, tem uma série de liberação hormonal que vai fazer você sentir tudo de mais maravilhoso no mundo. Você vai ver unicórnios e estrelinhas brilhando no céu, arco-íris. Você vai sentir o gostinho da felicidade. Por quê? Porque você liberou hormônios que te dão essa sensação de prazer quando você come aquilo que você gosta de comer, né? Então, isso sou eu quando eu como um pedacinho de pizza. Eu fico soltando fogos, eu fico morta de feliz, alegre e satisfeita. E aí, além dos hormônios do prazer, a gente também libera o hormôniozinho da dopamina, que é justamente ela que condiciona o nosso cérebro a sempre querer essa recompensa. E cada vez mais reforça a conexão do prazer com aquele alimento específico. E quais são os alimentos específicos que a gente sente prazer comendo? Porque justamente faz parte do nosso hábito cultural. São os alimentos não saudáveis. É o hamburgão, é o pastelzão, é a pizzazona, é quando não são os lanches, né? Aí vamos para as comidas de panela. É o pirão, é a panelada, é a buchada, é o carneiro cozido com cuscuz em plena 7 horas da manhã do domingo, que é o povo voltando das festas e parando para comer buchada. Eu não sei como é que esse povo não tem um negócio na barriga, né? Mas a galera, a grande maioria, adora comer esses negócios pesados. É um negócio assim que é pesado, minha irmã. Que é pesado real, oficial. E a pessoa come ali, ó, sentindo o maior prazer do mundo, achando bom. É achando bom, não é achando ruim, não. Por quê? Porque tem uma relação ali de vício com aquele alimento. É o vício alimentar, certo? E aí vem a pergunta, você come por fome ou você come por prazer? Me diga aí você, feche seus olhos e faça esse questionamento agora. Você come porque você fica com fome ou porque você sente prazer ao comer? Na maioria das vezes é porque a gente está querendo sentir aquele prazer, né? Mas quando a gente trabalha a reeducação do hábito alimentar, a gente é ensinado a sentir prazer comendo coisas saudáveis também. Não é que você vai deixar de sentir prazer comendo aquelas outras coisas erradas. Não é isso. Mas é porque você aprende a sentir prazer comendo as coisas que são saudáveis também. É aí que está o tal do famoso do equilíbrio. Tudo é questão de equilíbrio, tá? E aí, meu povo, a gente entraria agora nessa parte de composição corporal, mas já são 9h20. E essa parte é um pouquinho complexa e eu preciso realmente que vocês entendam, né? Isso daqui é assunto que pode sim ser cobrado na prova. Então, eu vou dar um time, tá? Eu vou parar a aula por aqui, justamente nesse slide que a gente falaria sobre composição corporal, para a gente iniciar no nosso próximo encontro, segunda-feira que vem, nesse slide. Então, como ficou esse restinho, mas falta pouco, não falta muito não, faltam 3, 4 slides aqui dessa aula, pouquinha coisa, tá? Então, quando for na aula que vem, segunda-feira que vem, a gente vai concluir essa aula introdutória e também falar sobre a aula da nutrição, né, da gestação à primeira infância, tá? Então, isso daí vai ficar para a aula que vem, segunda-feira que vem. Por quê, Ramiro? Por conta do horário, tá? Por conta do horário, já são 9h20. Se eu começar a explicar, eu vou demorar muito, e aí a gente pode acabar passando da hora. Então, deixa só eu usar esses 10 minutinhos finais para tirar as dúvidas de vocês relacionadas aos assuntos que a gente acabou de conversar, tá? Então, vamos lá, deixa eu subir aqui a conversa. Eita, que tava todo mundo morrendo de se abrir aqui, se entregando. Qual foi a hora que vocês começaram aqui, esse bafafá? Foi quando eu falei da pizza ou da panelada?
Hein? Não tá carregando todas as mensagens, né? Tô vendo só muito kkk, 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 e é pinguim, e é kkk, e é carinha achando graça. Aí tem uma aqui, professora, a senhora pode responder minha pergunta? Me diga qual foi a sua pergunta, que eu respondo sim, viu? De tudo, o Afonso dizendo, de tudo. Que a gente gosta de comer, né, diga? Porque a gente gosta de comer, meu irmão. Também sou do mesmo jeito. Por quê? Porque nós fomos ensinados a isso. Olha aqui a resposta. Nós fomos ensinados a gostar de comer. E não é comer de pouco, é comer de ruma. Porque com a gente não tem o quê? Miséria, não é? Então, olha, ó, rabada é muito bom de manhã cedo, voltando das farras. Tá, é repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque quando a gente tá voltando das farras, a gente já vem tudo com o nosso corpo, até o nosso espírito tá alcoolizado de tudo que a pessoa vai nas farras, né? E aí você já bate isso aí, mistura com uma ruma de comida, dá uns revestrez no nosso organismo, irmã, que não dá pra mim. Eu não aguento esse pique aí de vocês não, viu? Digo logo. Mas vamos concentrar aqui. Eu quero as dúvidas de vocês. Quais são as suas dúvidas? Me fale aí. Ficou alguma dúvida a respeito do nosso assunto? Sobre questão de pirâmide alimentar, de hábito alimentar? Ficou tudo claro? Coloquem as suas dúvidas aqui. O momento é esse de ligar o microfone. O momento é esse de tirar uma dúvida, que é para depois ninguém tá dizendo aí pro Zeca. Porque ela não deixa nem ligar o microfone. Mas vocês viram que ficou organizado. Eu consegui administrar uma reunião com 70 e poucos alunos e vocês ainda acompanharam meu raciocínio, porque todo mundo estava interagindo comigo, não era? Ó, as dúvidas aqui. Para perder calorias, o exercício... Peraí. Para de mandar... Peraí. Para perder calorias, o exercício físico precisa ser feito como ritual. O esforço que eu faço ao longo do... Não. Olha aqui a pergunta da amiga de vocês, ó. Isso aqui é só o que o povo me pergunta todo dia lá no consultório. Ramile, mas eu trabalho numa empresa que eu subo escada o dia todinho. Lá não tem elevador. Lá a gente só anda de escada. E é pra cima, e é pra baixo, e é pra um lado, e é pro outro. Minha filha, pra que eu vou fazer exercício físico? Se o meu trabalho já é um exercício físico, eu digo, minha irmã, deixa eu só lhe dar aqui a notícia. Não vale como exercício físico. Você realmente precisa fazer um a mais. Tudo que faz parte da sua rotina, inclusive o seu trabalho é rotina, e tudo que você faz no seu trabalho é rotina, não é atividade física. Você ainda é uma pessoa sedentária. Atividade física, exercício físico se dá quando você realmente para ali, separa alguns minutos e vai fazer alguma atividade física isolada para você. E aí, de fato, não importa o que seja, pode ser qualquer coisa, sendo um momento que você vai tirar para fazer atividade física. Ah, Ramile, mas precisa todos os dias ser feito como um ritual ali, estritamente, para ser caracterizado como atividade física? Não. Ó, gente, na minha rotina louca, tem semana que eu consigo me exercitar 2 vezes na semana. 2 vezes. E quando eu tô com dias mais livres, eu consigo me exercitar 2 vezes no dia, no mesmo dia. Então, tem uma aleatoriedade na minha rotina que é, assim, uma coisa que me desorganiza completamente nesse cenário da atividade física. Mas o importante é você não parar. Mesmo que você tenha uma semana mais carregada e que você só possa fazer um exercício físico uma vez nessa semana, 30 minutos aí de uma semana inteira, mas pelo menos você não passou a semana inteira parado, entendeu? Então não precisa ser feito como um ritual todos os dias, no mesmo horário, a mesma coisa. Não, é quando você consegue, é quando dá certo aí na tua rotina e você vai lá e você consegue fazer. No dia que você não conseguir, na hora que você não conseguir, não vai morrer por conta disso, mas também não vai ser sedentário novamente por conta disso, caso na sua próxima oportunidade você vá e dedique o tempo para fazer algo para o seu corpo, fazer alguma atividade física. É algo que realmente precisa ser implementado na rotina aos poucos, tá?
Então, peraí, vamos para a próxima dúvida. Professora, resume as proteínas. Bom, as proteínas são os macronutrientes que formam a nossa estrutura corporal. As proteínas, elas estruturam o nosso corpo. Então, a parte dos músculos, a parte da nossa pele, né? Tudo isso são estruturas que a gente consegue nutrir através do consumo de proteínas, tá bom? Fiquei com fome. Eu também fiquei com fome. Inclusive, sempre estou, né? Você nunca me oferece uma comida achando que eu vou negar, não, porque eu não nego. A minha mãe me ensinou que quando alguém oferece a comida pra gente, você tem que dizer que não quero. Aí a pessoa oferece a segunda vez, aí você tem que dizer, não, obrigada, eu já comi em casa. Aí quando a pessoa oferece a terceira vez, é que você aceita. Aí a minha mãe me ensinou desse jeito. Só que na prática nunca aconteceu assim. Porque eu aprendi que quando eu nego a primeira vez, a pessoa já não oferece a segunda. Então, eu já aceito logo de cara. Então, nunca me ofereça uma comida achando que eu vou negar porque eu não nego. Em relação às porções da pirâmide. Quando é a fruta... Peraí, que as conversas ficam se mexendo. Em relação às porções da pirâmide, quando é fruta e legumes, tem que ser 3 porções dos dois, o recomendado. Então, você viu lá na pirâmide que das frutas são 3 porções. 3 porções por dia. 3 porções por dia. Você distribui em qualquer horário que você quiser. E das verduras e legumes são mais 3 porções, né? Ou seja, 3 porções de algum legume ou alguma verdura e você vai misturando ao longo do dia nesse sentido. Professor, e quando um bebê está iniciando a introdução alimentar, é preocupante quando a criança só aceitar papinha salgada e não aceita frutas doces? Não é que é preocupante, né? Você está formando o hábito dessa criança. Mas é um sinal de alerta para que você busque estratégias corretas para que essa criança aceite tanto os alimentos doces como os salgados, né? A minha filha foi o contrário disso, ela só aceitava alimento doce. O paladar dela era totalmente doce, porque eu acho que o leite que eu produzia era mesmo que mel. Eu tomava aquelas águas da rapadura preta, que minha sogra fazia de 2 litros para eu tomar. E aí meu leite ficava mel. Aí a menina ficou com o paladar todinho doce. Até hoje é um desafio para fazer essa menina comer coisa salgada, comida de panela, né? Essas coisas assim. Ela só quer comer se for coisa doce. É um grande desafio para nós mães, né? Mas que a gente sempre vai tentando melhorar. E isso daí a gente vai discutir na aula que vem, tá? Próxima dúvida. A Rodai. Acho deselegante não aceitar. Eu concordo, eu sou do seu time também. Minha mãe me ensinou, mas entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Professora? Oi, pode falar. Eu trabalho com uma pessoa que ela tem intolerância à lactose. E me fez me perguntar se pessoas que têm tolerância a certos tipos de alimento, ela tende a ter dificuldade para ter uma boa alimentação devido à intolerância. Normalmente, para nós que não temos alimentos derivados a leite, que é o mais normal, a pessoa tem intolerância à lactose, como que essa pessoa vai suprir essa alimentação que ela não pode comer? Isso tende a trazer mais dificuldades a ela para ter uma boa alimentação ou não interfere muito? Não interfere. Por quê? Porque a lactose, né, a intolerância à lactose é a intolerância ao açúcar do leite. Quando a gente pensa lactose, você tem que automaticamente ligar a palavra açúcar, porque quando a gente metaboliza a lactose, ela vira açúcar no final das contas no nosso corpo e não tem nenhum benefício nutricional. Portanto, essa pessoa, ela tem intolerância a... Peraí, viu, meu povo? Vocês não fiquem nervosos. Deu 9h30 já, eu estou vendo aqui o relógio. Mas calma que a gente já vai finalizar. Eu só vou responder essa pergunta e a gente já finaliza a aula. Vocês não se atrevam a sair da aula e me deixar aqui falando sozinha. Eu estou só avisando, viu? Eu estou só avisando. Quando você pensa em intolerância à lactose, você pensa em intolerância a um tipo de açúcar, que é o açúcar do leite. Açúcar não tem benefícios nutricionais para o nosso corpo. Então, a pessoa ela tem alergia a uma coisa que não tem benefícios nutricionais para o nosso corpo, para o corpo dela. Então, não faz diferença se ela vai consumir a lactose ou não. Não vai gerar nenhum tipo de carência nutricional dela por conta desse não consumo, certo? Na verdade, o leite e os derivados do leite, o que a gente aproveita desses alimentos é a proteína.
Então, nesse sentido, ela vai continuar consumindo essa proteína tranquilamente. Então, não precisa se preocupar sobre carências. Mas é claro que quando a pessoa tem alguma intolerância alimentar, ela vai ter um pouco mais de dificuldade no hábito alimentar dela como um todo. Porque até ela se acostumar com essa nova realidade, né, respeitando a intolerância e a sensibilidade dela, a pessoa ainda passa por vários perrengues, sabe? De consumir alimentos sem saber que tem lactose, dá uma dor de barriga nos cantos. Isso daí é a coisa mais comum que tem. A pessoa passa mal mesmo, até se acostumar, até se adaptar à sua sensibilidade. E aí, depois disso, passa a ser algo comum, passa a ser algo normal. Não vai diferenciar em nada na saúde dessa pessoa, se ela é intolerante ou não, né? E principalmente quando se tem um acompanhamento, quando se tem uma alimentação equilibrada, pensada justamente para essa questão da intolerância da pessoa, entendeu? Ficou respondido? Ficou claro? Isso, ó, a Nicole falou aqui, Nicole Tayane, outra do nome composto. Quer que eu chame de Nicole ou de Tayane? Diga aí, minha irmã. Mas ela disse aqui, ó, não faz diferença, tanto que uma prova disso são as pessoas que são veganas. Exatamente, né? Não obrigatoriamente a gente precisa consumir esses alimentos de origem animal. Tranquilamente a gente consegue adequar uma ingestão alimentar só com alimentos de fonte vegetal. E as pessoas veganas e vegetarianas sobrevivem e têm muita saúde, viu? E muito bem, e obrigada. Eu, inclusive, sempre quis ser vegana, só que o problema é que eu não posso ver uma carne, que eu já fico logo toda me tremendo. Então, vamos lá. Família, a minha internet tá só caindo. Oh, meu Deus, Kenon, então dificultou que só, não foi a aula hoje, só que vai ficar salva. Então, tu vai poder assistir ela todinha depois, quando tiver um tempinho livre, aí tu pega as partes que tu perdeu e assiste de novo, porque vai ficar tudo salvo aqui, tá? Então, pronto, minha gente, pronto, agora deu a hora, vamos embora. A melhor hora, vamos, deixa eu parar ainda, que eu vou parar a gravação.